É isso aí, bora para mais um dia de leitura bíblica e hoje, capítulo 29 de Gênesis. Vamos lá? Capítulo 29 de Gênesis, no versículo 1, está escrito assim. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhando viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele. Pois desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Vai ele bem? Responderam-lhe: Vai bem. Eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Disse ele: Eis que ainda vai alto o dia. Não é hora de se ajuntar o gado. Dá de beber às ovelhas e de apacentá-las. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e seja removida a pedra da boca do poço. Assim é que damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Versículo 10. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Olha que detalhe interessante. Aqueles pastores estavam ali esperando, né? Estavam ali esperando para poderem dar água para o gado. E eles disseram: olha, quando Jacó perguntou para eles: olha, a gente tem que esperar remover a pedra para então que a gente possa dar água para o gado. Fora isso. E quando Jacó viu a Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas, ele falou: opa, o que tá faltando de atitude para eles, eu vou tomar atitude agora. Ele falou: eu vou tomar atitude. E ele tomou atitude. Ele revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Não é? Versículo 11. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Raquel, pois, foi correndo para anunciá-lo a seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, ou seja, essas notícias, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Versículo 14. Disse-lhe Labão: verdadeiramente, tu és meu osso, minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Jacó se casa com Lia e Raquel. Versículo 15. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Ou seja, você vai trabalhar para mim de graça? Declara-me qual será o teu salário. Versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Ou seja, a Leia tinha um detalhe no seu rosto, no seu olhar, nos seus olhos, que fazia com que ela não fosse tão atraente quanto Raquel. Mas Raquel era formosa de porte e de semblante, ou seja, ela era 100% bonita. Tanto de porte, de estrutura física, quanto de rosto. Versículo 18. Jacó, porquanto amava Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor
é que eu a dei a ti do que a outro, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias pelo muito que a amava. Então disse a Labão, então Jacó disse a Labão, versículo 21, dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. Ele deu uma festa. À tarde tomou a Léia, sua filha, e trouxe a Jacó que esteve com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Léia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era a Léia, pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Ou seja, ele foi dormir, recebeu a mulher, imaginando que era Raquel. Quando ele acordou, era Léia. Não aquele mesmo semblante, e não aquela mesma aparência, formosura que ele imaginou, que ele intentou encontrar ao acordar. Ele encontrou aquela moça, a mais velha, que tinha um olhar, que a Bíblia relata, né? Ela tinha uma condição ali que o seu olhar era... Não se sabe se a tradução quis dizer que ela era vesga. Enfim, o fato é que ela não era tão atraente quanto Raquel. E ele, quando ele olha e ele vê, era Léia, versículo 25. Pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Será que aqui Jacó não está colhendo o que ele plantou em relação ao seu pai? Não foi ele que enganou seu pai, Isaac? Ainda que aconselhado por sua mãe, não foi ele que enganou seu pai Isaac para receber a bênção da primogenitura no lugar de seu irmão Esaú? Versículo 28. Assim, versículo 27, melhor. Versículo 26. Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra. A semana que é o casamento naquela época durava uma semana. Então ele está dizendo, olha, cumpre a festa de casamento desta primeira, da mais velha, e na segunda semana você já vai receber também a segunda filha, a Raquel. Então te daremos também a outra pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Então, você trabalhou 7 anos? Ótimo. Então agora eu te dou outra filha, você trabalha por mais 7 anos. Versículo 28. Assim fez Jacó e cumpriu a semana de Léia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que a Léia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Os filhos de Léia, como Judá, não é? Inclusive o Cristo, o Senhor Jesus, assim como o rei Davi, ele vem da descendência de Léia. Então é importante a descendência de Léia, é essencial para a história de Jacó e para a história do povo de Deus. Versículo 31. Viu, pois, o Senhor que Léia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. Ou seja, Deus olhou assim, quer dizer que você tá desprezando a Léia, a sua primeira esposa? Aí Deus ele fez com que Léia fosse fecunda, ou seja, ela começou a engravidar muito facilmente. Versículo 32. E Léia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, o filho mais velho de Jacó. Pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido. Versículo 33. Concebeu outra vez, deu à luz um filho e disse, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe chamou Simeão.
Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto, lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho e disse: esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30, versículo 1 diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, se não morro. Lembra um pouquinho a história posterior que nós vamos ver no livro dos Juízes, quando a mãe de Samuel, ela clamando a Deus por um filho, ela vai dizer essa mesma frase: dá-me filho, se não morro. A descendência, o significado de você frutificar e ter filhos naquele tempo era algo extremamente essencial, era algo extremamente importante. E era reconhecido que os filhos demonstravam essa bênção que Deus colocava sobre a família. Versículo 2: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura estou eu no lugar de Deus, que te pediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Ela está fazendo a mesma coisa que fez Sara, não é? Sara, quando não estava conseguindo engravidar, deu sua serva. Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Sempre que a Bíblia fala, eu já comentei isso aqui, sempre que a Bíblia fala, e a conheceu, se deitou com ela, e etc., conheceu sua nudez, etc., tem a ver com intimidade sexual. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e tenho vencido, e chamou-lhe Naftali. Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Azer. Ora, versículo 14: saiu Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia: dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia: é já pouco que me hajas tirado meu marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Ela fez o negócio ali, né? Versículo 16: quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: há de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu, e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido, e chamou ao filho Issacar. Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. E disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Ou seja, pelo contexto, que a gente entende que vivendo num ambiente separado, Jacó vivia ali junto no dia a dia com Raquel.
Então ele tinha intimidade mais frequentemente, etc., com Raquel, não é? Versículo 21. Depois disso deu à luz uma filha e lhe chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel ouvindo-a e a tornou fecunda. De modo que ela concebeu e deu à luz um filho. Disse: tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois, versículo 25. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me, a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha só que interessante. Ele está dizendo: olha, não vai não, fica aqui comigo. Mas sabe por quê? Porque eu estou crescendo por causa de você. Olha o argumento dele, totalmente egoísta, né? Totalmente egoísta. Olha, fica comigo porque para mim as coisas estão dando certo. Então fica comigo? Vamos lá. Versículo 29. Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido e como como tem passado o teu gado comigo. Versículo 30. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Instituiu Labão: que te darei? Insistiu Labão: que te darei? Então respondeu Jacó: não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: seja conforme a tua palavra. E separou daquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. Ou seja, antes que Jacó tomasse o seu salário, que seriam as ovelhas e os animais ali salpicados e malhados com alguma mancha, vem Labão e tira tudo que está salpicado e malhado e dá para os seus filhos cuidarem e apacentarem. Versículo 36. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, ou seja, os distanciou, né, dos gados ali entre os seus filhos e os gados que Jacó apacentava. Parte B do versículo 36. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Então, e todas as vezes, versículo 41, todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó.
E o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos, jumentos. Então Deus dá uma estratégia para Jacó. E dessa forma ele vai prosperando de uma forma exponencial. Ele vai prosperando de uma forma inimaginável e extraordinária. Né? Então hoje nós lemos 2 capítulos, capítulo 29 e 30 de Gênesis. Até a próxima. Abraço.